Olá, eu tô feliz demais de estar aqui hoje, gente. Eu precisei vencer algumas coisas que para muitas pessoas pode parecer insignificante. Bom, meu nome é Danilo Bolato. Hoje eu estudo geografia na Universidade Federal de Uberlândia e faz mais ou menos uns 3 anos que eu me encontro tetraplégico e eu me considero um rapaz muito vencedor. Eu não sei se já falaram para vocês ou se a Bruna me apresentou, mas eu sou muito curioso também. E eu gostaria de saber de vocês, quais são as suas vitórias? Quais são as vitórias que vocês acham que realmente vão importar quando vocês tiverem 50 anos? E dessas vitórias, quais vocês acham que vão atingir de uma forma positiva a vida das pessoas à sua volta? Desde pequeno eu sempre fui muito brincalhão e muito bagunceiro. Eu me lembro que na primeira série, os meus professores descobriram que eu aprendi algumas matérias mais rápido que os outros alunos. Então, para conseguir conter a minha euforia, e as minhas brincadeiras, eles me ensinaram a ajudar meus amigos a desvendarem algumas fórmulas bem complicadas de matemática na época. Eu ajudava eles a somar um mais um ou diminuir 3 menos 2. Pode parecer pouco, né? Mas naquela época eu já me sentia vencedor. Eu não sabia ainda, mas ajudar as pessoas ia ser uma coisa importante para mim. Foi assim mais ou menos até a oitava série. E logo quando eu fiz 15 anos, os meus pais se separaram e eu me vi obrigado a começar a trabalhar. Então eu arrumei um estágio num banco e lá também eu exerci algumas funções bem difíceis. Eu ajudava as pessoas a mexerem nos caixas eletrônicos. Também pode parecer pouco, né? Mas para algumas pessoas isso realmente é difícil. E também por perceber isso naquela época, eu também considerava isso uma vitória. Bom, com a pouca independência financeira que eu tive, eu consegui começar a viajar e eu realizei um dos meus maiores sonhos, que foi conhecer o estádio do meu time de futebol. Eu conheci também o estádio do Maracanã, que é um símbolo do futebol mundial. E já quando eu comecei a frequentar os estádios, eu fui privilegiado em conhecer uma das melhores sensações que eu tive até hoje. Eu ganhei um abraço de uma pessoa desconhecida. É, gente, eu ganhei um abraço de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. E é engraçado parar para pensar que hoje, aqui em cima da cadeira de rodas, isso ficou muito mais frequente na minha vida. É, por várias vezes eu ganhei um abraço de alguém porque a pessoa se inspirou na minha história ou porque a minha superação está conseguindo ajudar a pessoa de uma forma positiva. Sim, essa vitória também está influenciando de uma forma boa a vida das pessoas. Mas para vocês entenderem um pouco melhor, foi mais ou menos assim até os meus 24 anos. Eu sempre trabalhei com vendas e com atendimento ao cliente. E por mais que as pessoas sempre me procuravam com algum tipo de problema ou em alguma situação meio desagradável, por ter esse jeitão assim meio brincalhão, eu conseguia contornar a situação e em muitos dos casos eu conseguia conquistar a confiança das pessoas. Em alguns dos casos eu conseguia também conquistar o coração dessas pessoas. Eu falo isso porque hoje várias delas estão presentes na minha vida e hoje eu tenho certeza que todas as pessoas que estão à minha volta fazem questão de estar. Tem uma mulher que ficou um pouco mais conhecida mundialmente, ela chama Michelle Obama. Foi a primeira mulher negra a ser primeira-dama de um presidente negro dos Estados Unidos. Ela nos deixou uma frase que eu considero um privilégio. O sucesso não tem a ver com o dinheiro que a gente vai ganhar. O sucesso tem a ver com a diferença que a gente vai fazer na vida das pessoas. E cá entre nós, fazer a diferença para mim sempre foi um tipo de sucesso. Bom, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu perdi interesse pelos estudos. Por mais que eu visse os meus amigos tentando passar no vestibular, ou se preparando, ou
simplesmente entrando na faculdade, na minha realidade não era possível. Eu não tinha como. Eu precisava realmente ajudar dentro da minha casa. Mas eu sempre achei que com um pouco mais de conhecimento, com eh, um pouco mais de portas abertas por causa da faculdade, eu ia atingir de uma forma positiva a vida das pessoas. E aí eu me inscrevi no vestibular e comecei a escolher o meu curso. O que mais me chamou a atenção foi o curso de geografia. Ele envolve alguns aspectos sociais, alguns aspectos ambientais e tecnológicos também que me despertam uma curiosidade bem gostosa de estudar. E como eu disse para vocês, eu achava que isso abriria muito mais portas à minha vida, assim como está abrindo agora. Mas voltando ao futebol, foi meu pai que me apresentou. Ele me levou num estádio do meu time de coração e quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado com a torcida. Realmente parecia uma festa. Parecia que todo mundo ali se conhecia e eles iam sempre em prol do mesmo objetivo. Hoje eu uso o futebol em muitas situações da minha vida para me inspirar ou para me espelhar. Em várias vezes o time ganha, várias vezes o time perde, algumas vezes o time precisa muito do esforço do time todo para conseguir uma vitória e praticamente todas as vezes uma partida é decidida nos detalhes. E a minha vida também se tornou assim. Quando eu passei na faculdade e mudei para a cidade que eu ia começar a faculdade, eu tive essa mesma sensação, a sensação de um gol. Sabe quando o Brasil ganha uma Copa do Mundo? Ou quando o Brasil faz um gol e a gente sai pulando na sala? Tipo isso aqui, ó. Área brasileira, vem Roque Júnior, jogando sério, mete a cabeça na bola e faz o corte. Cafu domina. Aí aparece o Cleberson de novo, já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá vem o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Essa mesma sensação ficou muito mais recorrente na minha vida quando eu passei na faculdade também. Eu não conhecia muitas pessoas, mas eu, quando passei na faculdade, passei a ganhar um pouco mais de abraço das pessoas que eu ainda não conhecia. Simplesmente porque eles também se identificavam com a minha vitória. Vocês lembram quando eu falo sobre as minhas vitórias envolverem a vida de outras pessoas de uma forma bem legal? Eu considero isso como um tipo de sucesso também. Mas eu não sei se vocês sabem, porém muita gente já sabe disso, o futebol, ele é uma caixinha de surpresa. E o que a gente ainda não sabe é que a nossa vida também pode ser uma caixinha de surpresa. Depois que eu passei na faculdade, eu tive uma das minhas piores derrotas. Foi praticamente como o 7-1 do Brasil aqui na Copa do Brasil. Eu realmente não esperava passar por aquilo e eu também não me preparei para aquilo. Bom, quando eu passei a morar em Ituiutaba, eu comecei a morar numa república e lá a gente fazia bastante festa, se conectava com muita gente e isso me lembrava também aquela torcida que apoiava o time nos campos de futebol. Mas em um dia, como se fosse uma final, numa festa um pouco maior, numa chácara bem grande, eu lembro praticamente de todos os detalhes. Tinha bastante gente, eu lembro de eu brincar com as pessoas que eu já conhecia, mas depois, quando estava quase acabando a festa, estava praticamente nos acréscimos da partida, eu cometi o meu maior gol contra. Eu decidi pular na piscina. E aí, quando eu pulei, eu apaguei. Quando eu acordei, o cenário era bem diferente. Eu já estava fora da piscina, tinha bastante gente na minha volta, mas eu não entendia praticamente nada e eles me perguntavam se eu estava bem, o que estava acontecendo, mas eu já praticamente não conseguia mexer o meu corpo e eu já não conseguia mais falar.
A princípio, meus amigos acharam que eu estava brincando também. Mas aí eles perceberam que eu não demonstrava reação e eles entenderam que era sério. E a partir daí o cenário foi muito diferente. Eu me lembro de algumas lâmpadas de ambulância. Eu lembro de ver o meu corpo deitado numa maca. Me lembro vagamente do hospital. Mas aí eu apaguei de novo, lembro de mais alguns flashes e foi assim por uma semana. Eu fiquei dormindo por uma semana em coma. Quando eu acordei, o cenário era bem diferente. Eu estava num quarto todo branco, com as luzes bem fortes, praticamente do mesmo jeito que está aqui. Mas mesmo sem entender nada, eu recebi uma das notícias que mais me marcou depois desse dia. Eu gostaria de saber de vocês, quando foi a última vez que alguma pessoa falou para vocês que vocês não podem mais fazer alguma coisa? Quando foi que alguém falou para vocês que vocês não poderiam mais sentar, comer, falar, ou até mesmo andar sozinho? Poderiam ser coisas insignificantes, né? Mas a partir desse momento, eu entendi o poder de um não. Mas mesmo assim, com o meu jeitão brincalhão e com meus pais e meu irmão do lado, eu virei para os médicos quando eu recebi essa notícia e falei para eles, gente, vocês não conhecem o Danilinho ainda. Eu tenho certeza que eu vou ficar muito bem. Eu virei para o meu irmão, pedi o meu celular e quando ele me deu, eu não consegui segurar. Esse aí foi o meu primeiro contato com a tetraplegia. Bom, depois desse dia, eu comecei a ter algumas vitórias. Eu passei a sair do respirador, eu não precisava mais de aparelhos para respirar. Eu tirei uma sonda que foi introduzida até o meu estômago para eu poder comer. E a partir daí eu fui para o quarto. Já no quarto, uma das minhas maiores vitórias foi quando eu consegui fechar um procedimento que foi feito na minha garganta chamado traqueostomia. Para vocês entenderem basicamente, é um cano enfiado na nossa garganta para a gente poder respirar. Mas aquilo não me deixava falar. Eu estava imóvel, eu praticamente não conseguia demonstrar expressões e não falar me irritava bastante. Mas no dia que eu consegui fechar a traqueostomia, eu me lembro que a minha mãe estava do lado e as únicas duas palavras que eu consegui falar bem baixinho foi "Oi, mãe". E eu repeti aquela palavra mais umas 10 vezes pelo menos. "Oi, mãe. Oi, mãe". Eu me lembro que aquilo era como se fosse um canto de torcida também, mas a única pessoa que estava do meu lado naquele momento era minha mãe também. Beleza. Depois dessas pequenas vitórias, já no quarto, por conhecerem esse meu jeito meio brincalhão, os enfermeiros brincavam com a situação, sempre quando eles iam me dar banho na cama eles brincavam, mas um dos enfermeiros me chamou muita atenção e ele sempre entrava com a mesma fisionomia e toda vez que ele entrava eu falava, Beto, não quero mais isso, não aguento mais isso, por favor, chega, vamos tentar de outro jeito. E ele falava para mim, Danilo, calma, tá acabando, só falta 400. E praticamente todos os dias ele repetia a mesma coisa. Ele entrava no quarto, eu falava que não queria mais, e ele falava, Danilo, aproveita que está acabando, só faltam 400. Beleza. Os dias foram passando e no dia que eu recebi a alta, ele entrou no quarto para se despedir de mim e eu perguntei para ele, Beto, o que é aquela história? Ele virou para mim e falou, Danilo, aqui nos arredores do hospital passa um carro com um rapaz vendendo pamonha. E toda vez que ele passa em volta do hospital, ele fala, olha o carro da pamonha, aproveitem que está acabando, só faltam 400. É claro que na hora eu entendi, na hora eu fiquei bem revoltado, mas ele simplesmente quis dizer que ainda faltavam algumas coisas e para a gente aproveitar enquanto ainda faltava. Hoje, eu tenho certeza que estar aqui com vocês é uma das formas de aproveitar as pamonhas que eu ainda tenho. Vocês não acham? As vitórias que eu venho conquistando, com certeza estão influenciando de uma forma positiva as pessoas que estão à minha volta. Mas tudo bem. Quando eu fui para minha casa, o cenário também continuou parecido,
Por mais que eu estava dentro do meu quarto, dentro do meu habitat natural, eu ainda estava numa cama de hospital. Eu não conseguia me mexer ainda. E ao mesmo tempo que eu precisava sentar sozinho, aprender a sentar sozinho, eu também precisava aprender a sair de casa. Sair de casa, né? Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Vai mais um pouco. Vamos, força, força. Aê, vai pra frente. Bora, bora. Vamos, 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 vamos. Aê, voltou. Vai, vai, vai. Força, bora, bora. Sim. Depois desse dia, eu ganhei a oportunidade de me internar em um hospital de ressocialização para pessoas com lesões medulares. Lá, eles me apresentaram algumas coisas que me auxiliariam a ter um pouco mais de liberdade nessa nova vida. Lá, eles me apresentaram algumas órteses, algumas próteses, algumas adaptações que eu poderia usar, mas o que eu mais gostei foi a cadeira de rodas. Quando eu cheguei lá, eles me apresentaram uma cadeira que eu dirigia simplesmente com o queixo, porque era o único movimento que eu tinha. E já no primeiro dia eu fiz isso aí. Bom, foi incrível isso para mim. A sensação que eu tive realmente foi parecida com um gol. Aquele vento batendo no meu rosto realmente me fez parecer o Ayrton Senna. É lógico que não do mesmo jeito, mas sim, foi essencialmente a liberdade que eu senti. E tem outro rapaz muito conhecido mundialmente também, chamado Stephen Hawking. Depois de ser diagnosticado com uma doença regenerativa, ele nos deixou uma frase que realmente faz muita parte da minha vida hoje. Ele diz pra gente que, apesar de ele precisar de uma cadeira de rodas ou de alguns aparelhos para conseguir se comunicar, dentro da cabeça dele, ele era livre. E é assim que eu me sinto hoje. Bom, liberdade no dicionário tem algumas extensões, mas as palavras que mais me chamaram a atenção para compartilhar com vocês são autonomia, independência e soberania. Quando eu perdi a minha autonomia, eu não conseguia mais escovar os meus dentes ou lavar o meu rosto. Isso me deixou muito mais deprimido. Eu fui desistindo de algumas coisas. Quando eu perdi a minha independência, eu parei de sair na rua. Eu não via mais os pedestres, eu não via mais os bares ou as baladas que eu costumava frequentar e nem os carros do trânsito eu via. Isso foi me dando uma deprimência muito grande e depois de um tempo passando, eu fui deixando de fazer as coisas e por vários dias nem o sol eu via porque eu não deixava abrir a janela do meu quarto. Foi quando eu entrei no ponto ápice da minha deprimência. Com os poucos movimentos que eu tinha, eu pulei da cama. E, gente, de verdade, eu só queria fugir daquele problema. Mas a única coisa que eu consegui mudar com essa atitude foi ter um galo na minha cabeça. Bem dolorido, de verdade. Bom, quando eu retomei a minha soberania, eu entendi que a gente pode fazer escolhas na vida. Foi quando eu escolhi participar da oportunidade de estar aqui hoje. Nesse período do meu tratamento, a única coisa que eu não parei de fazer foi a fisioterapia. Durante um dos treinos, eu consegui ficar equilibrado na minha cama sem nenhum encosto. E aí eu postei essa foto na minha rede social. Quando eu postei essa foto, um dos organizadores do TED me mandou uma mensagem falando que eu tinha uma ideia para compartilhar com vocês, mas eu não acreditava nisso. Por vários dias eu não acreditava que esses tipos de vitórias também mereciam ser compartilhados. Mas os dias foram passando e com essa oportunidade eu tive a oportunidade de voltar a comer, de voltar a sair na rua da minha casa, voltar a ver gente e hoje está aqui.
essa pequena vitória também é como ganhar uma partida de futebol para mim. E para finalizar, eu queria contar uma coisa para vocês. Quando o meu time de coração foi disputar a final do Campeonato Mundial, todo o meio de imprensa dizia que nós não conseguiríamos ser campeões, que nós éramos os azarões, que nós éramos a zebra do campeonato. Mas em uma das entrevistas, o técnico do meu time disse que se a gente ia ganhar ou não, isso ele não sabia, mas que a nossa cara a gente ia mostrar. É claro que hoje eu utilizei o futebol para me inspirar e para deixar essa história um pouco mais leve para vocês conseguirem entender. Mas eu vim aqui hoje simplesmente para mostrar minha cara e para dizer para vocês que vocês também precisam mostrar a cara de vocês. Mostrem a cara de vocês também. Vão atrás da vitória de vocês. Por mais distante que pareça estar, só depende de vocês. Vençam os seus próprios medos. Com certeza vai valer a pena. Muito obrigado, gente.